Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que essa palavra venha frutificar no seu coração. Essa breve mensagem que eu quero gravar aqui agora, a partir deste momento. Sempre eu digo, para louvor e glória do Senhor. Nada para mim, nada para homens. Tudo para que o Evangelho te alcance, na intenção de que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo grandemente ao seu coração. Assim como falou comigo nesse texto do livro de Colossenses, quando o apóstolo Paulo ele envia uma carta à igreja de Colossos, da cidade de Colossos, e ele envia essa carta, essa palavra, e eu tenho certeza que assim como foi na época lá, há quase 2000 anos atrás, como essa carta do apóstolo Paulo falou com aquela igreja, falou com aquele povo, como nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela não está morta, é uma palavra viva, é a palavra do Senhor, que ela venha falar comigo e com você nesta manhã, neste dia, nesta semana, e que em nome de Jesus você seja abençoado e iluminado por ela. Livro de Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmão, essa palavra tem queimado no meu coração, porque nós temos vivido uma época, eu tenho certeza que não é de hoje, mas ainda não mudou. Muitas pessoas elas só querem as bênçãos de Deus, elas querem viver as promessas que Deus tem, e Deus tem muitas promessas, milhares de promessas a cumprir na minha vida e na sua. Deus tem milhares de bênçãos para nos abençoar sim todos os dias. Os céus não estão fechados, os céus estão abertos, os céus estão, os celeiros de Deus, o celeiro de Deus, o armazém do Senhor das bênçãos, estão abarrotadas de bênçãos, abarrotadas de promessas para se cumprir em mim, para se cumprir em você. Que notícia maravilhosa isso é bom, isso nos traz esperança, nos traz alegria. Dentro desse texto que eu li, Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus fala de graça e paz. Lá no versículo 2, graça e paz. A vocês, graça e paz. A vocês, seja o favor de Deus sobre a vida de vocês, e um favor imerecido, isso é a graça. Que a paz de Deus esteja sobre vocês. Você pode receber isso na sua vida, nessa manhã, nesse dia? Recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã. Olha aí que promessa de graça e paz, nós vivermos debaixo de um favor de Deus, sem merecermos, e ao mesmo tempo temos essa paz de Deus liberada sobre nós. No versículo 4,
Olha o que a palavra de Deus fala: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Deus libera uma unção de fé, uma unção sobre nós, para que possamos conseguir amar ao próximo, amar os nossos irmãos em Cristo. Olha que coisa interessante, quantas bênçãos que Deus tem para nós num único texto da palavra. Em versículo 5, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Há uma esperança, creia, não se sinta sem esperança. Há algo reservado no céu para mim e para você. Olha aí que promessa do Senhor. Há algo reservado nos céus para mim e para você. Olha aí que bênção, olha aí que promessa linda do Senhor. Versículo 6. Que chegou até vocês, estava falando da palavra do evangelho que tinha chegado até aquele povo. E eu tenho certeza que o evangelho, a palavra do Senhor, a voz do Espírito Santo, tem chegado até você de alguma maneira. E o que acontece quando esse evangelho chega até nós? Nós começamos a crescer e a frutificar na presença do Senhor. Nós não podemos ficar estagnados. Isso é promessa do Senhor, que vai haver crescimento, que vai haver frutificação. Veja que promessa de Deus que está liberada sobre nós. Olha que unção, que direção. Como que Deus ministra em nós todas essas bênçãos, todas essas promessas. Crescimento e frutificação. Nós vamos crescer, nós vamos frutificar na boa obra do Senhor. Versículo 8 fala que nós vamos ter amor ao Espírito Santo. Amor à presença de Deus aqui na terra. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E nós precisamos ter esse amor. Mas Deus está prometendo aqui, está falando dessa bênção, dessa promessa, que nós teremos esse amor ao Espírito. Nós teremos essa comunhão, essa ligação com esse Espírito do Senhor que está entre nós. E olha o versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Meu Deus do céu, Deus promete que vai levantar intercessores, homens, mulheres, servos e servas do Senhor que estarão orando por nós, que estará orando por você, você que crê na palavra do Senhor. Olha aqui, irmãos, 6 promessas dentro de um texto. Se nós mergulharmos, nós acharemos mais. Estou falando com você aqui bem brevemente. 6 bênçãos e 6 promessas. Pois bem, irmão, nós sabemos que Deus é um Deus de promessas, que Deus é um Deus que fala, que quer nos abençoar. Agora eu te pergunto, e eu me pergunto, qual é a nossa parte nessas promessas? O que cabe a nós fazermos? O que cabe a mim fazer? O que cabe a você fazer? Quais são as atitudes? O que Deus espera de mim para que nós possamos ter essa graça, essa paz, ter essa fé verdadeira em Cristo? Conseguirmos amar o próximo, amar os nossos irmãos em Cristo. Entender, ter uma esperança viva dentro do meu coração e do seu, que há algo reservado no céu para mim e para você. Como que eu vou crescer? Como que eu vou frutificar? O que eu preciso fazer? É esse que é o X da história. A sociedade quer bênçãos, querem as promessas de Deus liberadas sobre a casa, sobre o casamento, sobre a vida, sobre todas as áreas da vida delas. Mas muitas vezes elas não querem tomar uma posição que nós vamos ver agora. As pessoas querem amar o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, e não tem prazer maior do que isso. Ter comunhão com o próprio Senhor, com o próprio Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Dentro da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Amar a Deus, ter um sentimento de amor, de ligação viva, comunhão viva com esse Deus. Que gostoso que é isso. E tem intercessores então. Quando eu digo intercessor, irmão, não é uma pessoa que se coloca entre você e Deus para intermediar a sua vida entre você e Deus. Não, só existe um intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Espírito Santo, mais ninguém. Quando eu digo intercessor, são pessoas que Deus levanta para orar por nós, para nos abençoar, nos aconselhar. Muitas vezes nós passamos por lutas, por guerras,
mas nós sabemos que tem alguém orando por nós. Que amor lindo é esse? Que dedicação é essa? Meu Deus do céu! Que carinho espiritual! Que amor sincero que é esse? Saber que tem pessoas, às vezes enquanto eu estou dormindo, tem pessoas orando na madrugada por mim. Tem pessoas clamando pela minha vida, clamando pela sua vida. Você quer isso para a sua vida? Eu também quero. Mas nós precisamos tomar algumas posições. Nós precisamos entender qual é a nossa parte nessa bênção. Qual é a nossa parte na promessa, o que cabe a mim fazer. Dentro desse mesmo texto, olha que interessante. No versículo 2, na parte B, lá no início, quando eu li, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos diz: aos santos e fiéis irmãos. Olha para quem era endereçado aí essa carta. Olha para quem era endereçada essa palavra. Aos santos e fiéis irmãos. Santidade e fidelidade. Cabe a mim e cabe a você. Você tem andado em santidade? Você sabe o que é santidade? É andar separado do mundo, fazer aquilo que Deus agrada. Qual o seu grau de santidade hoje? Qual o seu grau de fidelidade hoje? Muitas pessoas, elas creem em Deus, elas vivem na presença do Senhor, mas a fidelidade tem ficado para trás. As pessoas têm negligenciado a fidelidade. O que é ser fiel? Ser fiel é crer e continuar santo, separado na presença de Deus, tendo o reino de Deus em primeiro lugar todos os dias. Não um dia sim, um dia não. Não 3 dias sim, um dia não. Não um mês sim, 5 dias não. Isso é infidelidade. A fidelidade fala de constância. Constância, sempre, seguidamente na presença do Senhor. Como tem sido a sua vida de santidade e fidelidade? A carta era endereçada aos santos e fiéis irmãos. Com certeza na igreja de Colosso, no povo de Colossos, tinha irmãos e irmãs, pessoas que não ligavam para a santidade, não ligavam para a fidelidade. Assim como existe hoje no meio de uma sociedade até denominada cristã. Não liga para o que Deus fala, não liga para o que a palavra de Deus diz, não tem interesse. A palavra condena, ele faz, ele pensa que ele está andando em santidade. A palavra fala e condena. Você sabia, meu irmão, que Deus tem personalidade? Quando nós alegamos e a palavra de Deus fala que Deus é uma pessoa, não é uma pessoa física, não é algo físico. Está falando da personalidade da pessoa. E como personalidade, Deus tem coisas que ele gosta e tem coisas que ele não gosta. Agora, Deus fala que ele não gosta de tal situação. E eu ou você estamos dentro dessa situação que Deus não gosta. Cadê a santidade? Cadê a fidelidade? Santidade e fidelidade não é o meu modo de pensar, não é o seu modo de pensar. É esse modo aqui, ó. Sagradas Escrituras, meu querido, minha querida. Santidade e fidelidade. Cabe a nós buscarmos. Cabe a nós nos esforçarmos. Versículo 4 fala da fé em Jesus e amor ao próximo. Você tem crido em Jesus verdadeiramente? Qual Jesus que você crê? Aquele que está pregado, morto numa cruz? Ou num Deus vivo? Ou num Deus que ressuscitou ao 3º dia? Está sentado à direita do Pai, sendo o meu advogado, sendo o seu advogado, o meu intercessor, o seu intercessor. Está de braços abertos a te receber a qualquer momento. Qual o grau da sua fé? Em Cristo. Exclusivamente em Cristo. Você tem crido em quê? Sua fé é em quem? Toda fé não pautada em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, ela é condenada por Deus. Deus não gosta. A personalidade de Deus, Deus não gosta de uma fé fora da trindade divina. E amar ao próximo? Meu Deus do céu, irmãos. Nós estamos vivendo épocas, uma sociedade que é pessoas querendo prejudicar pessoas. Que é pessoas sempre querendo pisar, massacrar, querendo levar vantagem em cima do irmão, em cima do próximo. O que é isso? Nós não podemos entrar nessa onda. Nós não podemos seguir essa linha satânica, essa linha de trevas, que com os lábios fala que ama o próximo, mas com as atitudes e os frutos está sempre querendo prejudicar alguém em alguma área, em algum lugar. O que é isso, irmãos? Nós precisamos amar o próximo, amar os nossos irmãos em Cristo, ao próximo. Cabe a nós isso, cabe a mim e a você, eu e você.
São decisões que nós precisamos tomar para vivermos as promessas. Que eu citei agora de poucas bênçãos, são tantas bênçãos dentro de um único texto. Mas nós estamos dispostos a amar o próximo? Estamos dispostos a ter a nossa fé aumentada nesse Deus vivo, em Jesus Cristo? Olha o que diz o versículo 5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade. Quanto de palavra de verdade você tem ouvido? Bíblia. Palavra, meu querido. Não é instituição religiosa, não é placa de igreja, não é denominação. Não é eu falar, eu faço parte de tal igreja, eu sou de tal religião. Isso não quer dizer nada para Deus, meu amado. Nada. Você precisa ouvir a palavra da verdade, evangelho, palavra do Senhor. Nós estamos dispostos a buscar essa palavra, a ouvir. Essa palavra que ouvir não é só entrar no ouvido físico. É ouvir, entender e começar a praticar, degrau a degrau. Entrar num processo de conversão. Ouvir a palavra da verdade. Nós temos ouvido a palavra da verdade? Nós temos dado crédito à palavra da verdade? Mas nós queremos as promessas. Nós queremos as bênçãos. Meu irmão. Minha irmã, nós precisamos refletir a nossa vida. Olha o versículo 6, a parte B. Vai crescendo e frutificando como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. Nós precisamos entender a graça de Deus, que com o nosso braço, com os nossos atos de justiça que não tem nada de valor, é Deus que tem valor, é o sacrifício de Jesus que é valoroso para nós, é a nossa fé nesse sacrifício. Dentro de nós não tem nada que possa agradar ao Senhor, a não ser a nossa fé, a nossa entrega, a nossa renúncia, o nosso arrependimento, o nosso quebrantamento, a nossa conversão. Isso sim agrada ao Senhor. Agora, os nossos atos, a força do meu braço, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, até boas obras, talvez não vá alcançar o coração do Senhor. Eu preciso entender a graça de Deus depois de ouvir o Evangelho. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus por nós. Eu não mereço, mas o favor de Deus me alcança. Você não merece nada. Eu não mereço nada por mim mesmo, pelos meus atos, pelo que eu faço, eu deixo de fazer. É a graça de Deus. Assim como o apóstolo Paulo falou, a palavra de Deus nos fala. A tua graça me basta, Senhor. O teu favor, se o favor de Deus for a teu favor, meu irmão, minha irmã, você vai longe, você vai crescer, você vai frutificar. Nós precisamos entender essa graça de Deus. Mas muitas vezes não temos interesse em entender nada de Deus, muito menos a graça. Só que nós queremos as promessas, nós queremos as bênçãos. E essa conta não bate. Muitas das promessas de Deus está condicionado a tomadas de decisões minha e sua. Ah, eu não quero, tudo bem, então fica fora das promessas, fica fora de muitas bênçãos de Deus. São escolhas que nós fazemos. Olha o versículo 9, a parte B também. Orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem interesse em conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual o tamanho do teu interesse? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu sei qual que é. Eu sei qual que é para a minha vida. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual que é? É isso aqui, ó. Não tem como fugir disso. O que Deus quer de você está aqui, ó, revelado. Vai buscar. Tem essa vontade, tem esse interesse. Mas sabe o que o diabo faz? Sabe o que o inferno, as trevas faz? Ele faz com que você tenha preguiça, você não vá para as Sagradas Escrituras para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas ele não quer que você faça isso. Ele quer que você continue com a sua vida medíocre, com a sua vida morna. Você não tem interesse em descobrir qual é a vontade de Deus. E muitas pessoas vão ficando nessa pegada. Não tem interesse, não querem se encher, como diz o texto. E Deus está nos pedindo, se encha do conhecimento da vontade de Deus.
Se Deus está falando para a gente se encher, imagina um reservatório. Como anda esse nível de vontade, de se encher da vontade do conhecimento de Deus? Como anda a sua vida? Como anda a minha? Reflita, eu estou refletindo aqui a minha vida. E olha o versículo 9 e 10, para encerrar. Cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Meu irmão, quer promessa de Deus liberada do céu sobre a sua vida, bênçãos do Senhor? Busque sabedoria de Deus, busque entendimento no Espírito Santo, em Deus. E viva uma vida para agradar a Ele, não agradar os seus desejos, não para agradar pessoas, não para agradar o mundo. Viva para agradar ao Senhor. Tá vendo, irmãos? Nós queremos as bênçãos, as promessas, e as bênçãos e as promessas estão liberadas sobre nós. Mas para que nós possamos viver muitas delas, afinal, a maioria delas, nós precisamos tomar atitude, tomar posição. E isso é decisão minha e decisão pessoal sua. O que você quer para a sua vida? Reflita nesse texto. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Um texto riquíssimo, cheio de revelação. Que Deus te abençoe, que você venha ter um dia inspirado, iluminado por essa palavra, pela presença do Espírito Santo. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Fica aqui meu grande abraço.